Ontem foi um dia de festa para a democracia brasileira. Diria até mesmo que a semana ela se consolida dando uma sinalização muito clara de que as nossas instituições, as instituições brasileiras, elas estão funcionando na plenitude das suas prerrogativas, satisfazendo efetivamente a existência ou justificando a existência do seu papel, as decisões adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que em função dos fatos e das denúncias resolveu reabrir as investigações relacionadas aos custos e aos gastos e às declarações da campanha da presidente Dilma. Também a decisão do ministro Fux, que não se curvou à iniciativa da Advocacia Geral da União, de forma exclusiva, intempestiva, pelo menos a meu juízo, tentando impedir que o Tribunal de Contas da União pudesse concluir o seu trabalho, que foi um trabalho de meses. Trabalho esse, inclusive, que teve a participação da Comissão de Assuntos Econômicos, considerando que nós debatemos esses fatos na Comissão de Assuntos Econômicos. Recebemos lá o Dr. Júlio Marcelo, que trabalhou com muita determinação e de maneira afirmativa nesse processo, como representante do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, mas recebemos também, evidentemente, o próprio ministro Adams, o ministro Nelson Barbosa, enfim, representantes do governo, e a conclusão que nós já tínhamos, ela foi confirmada ontem pelo Tribunal de Contas da União, que na prática, senhor presidente, se consolida como o grande guardião da lei de responsabilidade fiscal, que não pode e não deve ser banalizada, porque quando um governo se desorganiza, ele tem uma enorme capacidade e força de desorganizar a vida das pessoas. Essa é a quadra que nós estamos vivendo em nosso país. Um governo, quando se desorganiza, ele produz crise. Crise que produz desemprego, produz redução do produto interno bruto, que reduz as receitas dos nossos estados e dos nossos municípios. Portanto, a desorganização de um governo tem enorme capacidade de ganhar capilaridade e de fazer essa capilaridade desorganizar a vida dos governos e também das famílias e das pessoas. É de fato esse o papel que cumpriu ontem o Tribunal de Contas da União, porque na prática a verdade dos fatos é que o governo da presidente Dilma afrontou a lei de responsabilidade fiscal em artigos e princípios, ao omitir passivos, ao se endividar junto a bancos públicos, através de atrasos inexplicáveis nos repasses, e deixou de seguir o ritual das metas que estão contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência um pouquinho mais de condescendência. O ministro Éder de Oliveira disse que a história recente mostra que é preciso vigilância permanente, porque a cultura da responsabilidade fiscal pode ser perdida ou pode ser banalizada, e aquilo que parece um simples elemento da meritocracia ou da burocracia ou da tecnicidade, ela tem uma enorme capacidade de invadir o dia a dia das pessoas. A responsabilidade fiscal é seguramente um patrimônio apropriado pela sociedade brasileira, que ao lado da estabilidade, no controle, enfim, da inflação, produziu ganhos muito importantes para a sociedade brasileira nos últimos anos. Disse ainda que não pode haver tolerância com o descumprimento da lei
que por isso se propaga em outros níveis administrativos, ou seja, se o governo federal, se a União dá esse tipo de exemplo, ou de mau exemplo, os demais entes federados olharão para esse mau exemplo, para essa péssima prática de governança pública, e se a União pode fazer, por que eu não posso fazer? Esse é o péssimo exemplo que nós estaremos dando para os demais entes federados. O Tribunal de Contas da União fez história porque exerceu os poderes constitucionais que tem e fortaleceu a lei que sustenta a estabilidade monetária em nosso país. Daqui para diante, qualquer chefe do executivo ou de executivo pensará algumas vezes antes de se enveredar pelo caminho da irregularidade que se enveredou o governo da presidente Dilma. O dia de ontem estabelece um novo parâmetro, um novo marco que guiará seguramente outros administradores públicos. Quantas e quantas vezes o ex-secretário do Tesouro, Arno Agostinho, e o próprio ex-ministro da Fazenda, a senadora Simone, o ex-ministro Guido Mantega, foram questionados sobre essas práticas irregulares na contabilidade pública. Quantas vezes os especialistas em finanças do governo alertaram para o risco de se desmoralizar o que foi construído com tanto esforço pelo povo brasileiro. Eles ignoraram, fizeram ironias e continuaram inventando um truque por mês ou por semana para subtrair a transparência das contas públicas. Ontem, o Tribunal de Contas da União concluiu que as irregularidades somadas chegavam a um volume da ordem de 106 bilhões de reais. A mais conhecida delas foi mandar os bancos e fundos pagarem compromissos orçamentários, demorar muito para quitar e chega a montantes exorbitantes de passivo junto a essas instituições. O argumento usado em determinado momento foi que isso era prática em outros governos. Foi então demonstrado um gráfico pelo ministro conselheiro relator que matou esses argumentos. Todas as administrações ficaram ligeiramente negativas por algum tempo com os bancos públicos, mas só o governo da presidente Dilma em 2013 e mais ainda em 2014 abriu um fosso de bilhões de reais nessas instituições. O artigo 36, senador Davi, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que é proibido uma operação de crédito junto a instituições que o governo controla, a exemplo da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. O artigo 38 avisa que, em hipótese alguma, pode haver operação de crédito ou antecipação de receita junto aos bancos públicos no último ano de mandato. Isso está explicitado na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 36 e nos artigos 38, os que foram violentados de forma tosca pela equipe de governo da presidente Dilma. O governo da presidente Dilma usou os bancos para cumprir obrigações orçamentárias, tomando o que era uma relação, tornando o que era uma relação contratual numa operação de crédito, como o fez de forma mais abusiva, inclusive no primeiro mandato. A lei estabeleceu isso porque a relação promíscua entre governadores, presidentes com os bancos públicos quebrou inúmeras instituições da nossa história recente, conjuntura que levou, inclusive, o governo federal a colocar de pé a estruturação do sistema financeiro brasileiro, que se apresenta hoje como uma obra robusta, finalizando credibilidade e confiança. Houve outros pontos. O artigo 9 estabelece que haja um ritual no acompanhamento dos objetivos fiscais.
A cada 2 meses é feita uma avaliação de receita, despesa e parâmetros econômicos para que a administração possa ir ajustando, ir moldando as despesas para que não se descumpra a meta, senador Jorge Viana. O governo não fez os contingenciamentos necessários quando apareceram os sinais de alerta, liberou dinheiro quando deveria ter reduzido despesas, aprovou receitas suplementares sem passar pelo Congresso e, ao fim, descumpriu a meta. Depois pediu autorização para alterar o número. Manter o controle e a transparência das contas é uma das bases, das premissas da democracia. Quem paga impostos tem o direito de saber quanto se arrecada, quanto se gasta, como e com que se gasta. Manipulações para omitir dívidas, esconder despesas, postergar pagamentos, falsear estatística tiram a transparência, a credibilidade e só negam informações ao pagador de impostos, senhor presidente. Senhor presidente, esse é o artigo de hoje publicado pela extraordinária jornalista Miriam Leitão, que retrata efetivamente aquilo que aconteceu e as razões que levaram o Tribunal de Contas da União a rejeitarem as contas do governo da presidente Dilma durante o exercício de 2014. Mas todos nós sabemos que o Tribunal de Contas da União não dá a palavra final. O que faz o Tribunal de Contas da União é recomendar ao Congresso brasileiro para que o Congresso brasileiro aí sim possa fazer a sua análise. E quiçá fazer a sua análise política. Mas a sua análise política não pode ser feita desassociada dos parâmetros legais, sob pena de nós estarmos também enveredando pelo caminho da banalização, pelo caminho da desmoralização da lei de responsabilidade fiscal e contribuindo de forma afirmativa para a desorganização absoluta do setor público brasileiro. Porque a partir da decisão do Congresso brasileiro, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, ou seja, os demais entes federados, estarão olhando para nós. E nós seguramente estaremos nos responsabilizando por desmoralizarmos um dos melhores e maiores patrimônios da sociedade brasileira, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela capacidade que ela tem de produzir e prosperar, produzir prosperidade em nossa parte. Desde já, senhor presidente, eu quero deixar claro qual vai ser o meu posicionamento. Sim, vai ser um posicionamento político, mas será um posicionamento político fundamentado pelas decisões do corpo técnico do Tribunal de Contas da União. O meu papel aqui como senador da República será não apenas exercer o meu voto, mas estarei também fazendo uma militância para que nós possamos sensibilizar o conjunto dos parlamentares, que nós não podemos retroagir, que nós precisamos avançar, olhar para o mundo, olhar para os exemplos civilizatórios, na direção de darmos um passo à frente, na direção de olharmos pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Por isso mesmo, desde já, com muita clareza, eu estou manifestando a minha posição, porque esse debate, ele chegará ao Congresso brasileiro, chegará ao Senado Federal, o Senado terá que se manifestar e eu estarei exercendo, a juízo das minhas convicções, o meu voto efetivamente favorável à manutenção da forma unânime, como concluiu o Tribunal de Contas da União, rejeitando as contas do governo da presidente Dilma, para que isso possa servir de exemplo, de paradigma e de referência, e que essa quadra e essa página possa ser virada da política brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.